Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos um breve estudo que se encontra em Mateus capítulo 5, nos versículos 17 a 25, que fala sobre o Sermão do Monte. O texto bíblico diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo será contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nesse texto, Jesus começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Em Lucas 24, Jesus fala aos seus discípulos, Lucas 24, versículos 44 a 49, Jesus fala assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Ele está falando aqui depois da ressurreição. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus ele estava com os discípulos, ele tinha falado que era necessário que ele padecesse muitas coisas para que ele sofresse na mão dos escribas, dos fariseus, que ele fosse condenado, que ele fosse crucificado. E depois Jesus ele fez essa abordagem nesse sentido. Já depois que ele veio aqui ressuscitado, ele apareceu aos discípulos, já falando, era necessário que tudo se cumprisse da lei, dos profetas, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Era necessário que a palavra que tinha sido proferida a respeito de Jesus se cumprisse, e ele sabia disso. Eu acho muito interessante aquela passagem que fala quando Jesus ele pediu, né? Ele disse assim: eu tenho sede. Aí o soldado falou, aí Jesus disse: eu tenho sede. O soldado ele pegou aquela lança com a esponja cheio de azeite, de vinagre, e o colocou na boca de Jesus.
E ali o texto bíblico diz assim: Jesus, sabendo que tudo já se havia cumprido, tudo já se havia cumprido, mas faltava uma coisa, o que estava no Salmo 69, se eu não me engano, Salmo 69, versículo 21, que deram-lhe de beber fel, deram de beber vinagre para Jesus, para que se cumprisse todas as coisas. Aí depois Jesus gritou: está consumado, e entregou o Espírito. Então Jesus, ele sabia, ele tinha noção de que ele tinha vindo para cumprir a lei. Ele tinha vindo para cumprir tudo que nele estava escrito. Por isso que ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele cumpriu. E depois ele disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Estava relacionado ao que ele haveria de viver e cumprir até o brado, né? Está consumado. Mas também dando aquele enfoque na palavra de Deus, de que a palavra de Deus ela se cumpre. De que Deus ele vela por sua palavra. Deus ele disse em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isaías 48 está escrito: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E depois o apóstolo Pedro fez referência a esse versículo. Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus, né? Essa é a frase resumida desse versículo. Por quê? Porque Deus ele vai cumprir a palavra dele. O versículo 19 traz um contraponto. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha só, irmãos, a importância de nós ensinarmos a palavra de Deus de acordo com o que ela é. A palavra de Deus como ela é. O sim, sim, o não, não do Senhor Jesus. Pregar a sã doutrina da palavra de Deus, sem trazer ensinos falsos, sem ficar trazendo máscaras, trazendo palavras que não é o que o texto bíblico quer dizer. Devemos trazer o que o Senhor quer ensinar em sua palavra. Então, olha o que diz: porém, que os observar e ensinar, a todo aquele que observar a palavra de Deus e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Agora, aquele que adultera, aquele que viola os mandamentos, essa é a estratégia do diabo. A estratégia do diabo é violar os mandamentos, é violar a palavra de Deus, como ele fez com Eva no jardim do Éden, levando-a a cometer o pecado da desobediência, trazendo deturpando a palavra de Deus. Essa é a estratégia do diabo. O diabo ele deturpa a palavra de Deus, ou ele coloca incredulidade, ele faz as pessoas não crerem na palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Paulo disse em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, mas se o nosso evangelho está sendo oculto, é para os que está sendo encoberto, é para os que se perdem que está sendo encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha que interessante, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E aqui, quando Jesus ele apareceu para os discípulos, a Bíblia diz aqui, no Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus abre o entendimento para nós compreendermos as Escrituras. O diabo vem querer cegar o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça
a luz do evangelho da glória de Cristo. E Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É aqui, meus irmãos, é aqui na palavra de Deus. É aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que nós temos revelado o plano da salvação. E a pessoa que não conhece a Bíblia, que não sabe o que está escrito na Bíblia, ela não conhece o plano da salvação. E essa é a estratégia do diabo, é ocultar a palavra de Deus. Violar. Se ele não consegue violar, ele traz dúvidas, ou ele distorce a palavra de Deus com as heresias, ou ele traz dúvidas, ou ele traz incredulidade. Alguma coisa o diabo faz para que o evangelho não alcance as vidas. Mas nós temos que pregar o evangelho, amém? E pregar o evangelho e ensinar, né? Ensinar de acordo com as escrituras, de acordo com a doutrina bíblica. E Jesus continua no versículo 20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus, eles faziam longas orações nas praças. Os fariseus, eles desfiguravam o rosto, mostrando que estavam jejuando. Eles viviam de aparência. Mas a justiça que nós temos que fazer não é para o homem. A justiça que nós temos que fazer é para Deus. Pode ser que o homem veja? Pode ser. Jesus disse aqui mesmo no versículo aqui, ele disse aqui, não, no versículo 14, aqui nesse capítulo 5, versículo 14, ele disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, se você faz as coisas para Jesus, você acaba aparecendo, porque você é uma cidade edificada sobre o monte, você vai ser visto. Mas o que a gente não pode é se gloriar disso, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos tomar a atitude de João Batista: diminua eu e que cresça o Senhor. Amém? Vamos fazer. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. A nossa luz, ela vai brilhar. O que a gente faz vai brilhar, mas para que o Pai seja glorificado, para que a honra seja dele e não nossa. O que a gente faz é para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus. Sem Jesus nada podemos fazer. Diminua eu e que cresça o Senhor. Amém? Por isso diz aqui: se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus. É aquela questão da aparência, de viver uma vida de aparência, é de fazer justiça para aparecer, para poder ficar em destaque. Não é isso que nós devemos fazer. O destaque deve ser dado ao Senhor Jesus. Amém? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus está falando um pouco sobre o relacionamento que nós precisamos ter com o próximo, de não se irar com o irmão, de não com o próximo, né, de irmão com as pessoas, de não proferir insulto, de não ofender, de não falar palavras pesadas, caluniar, mentir, difamar as pessoas. Não é isso que Deus quer. Não é a gente se irar contra as pessoas, ofender as pessoas. Não é esse o tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com as pessoas. Mas Ele quer que a gente faça isso, ó. Pois
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A oferta aqui não é dinheiro, pode até ser, mas não é dinheiro. A oferta aqui é o seu culto, é o seu culto, é o seu louvor, é a sua adoração. Às vezes pode acontecer da gente estar ofendido, ofendeu a pessoa, a gente está numa situação de discórdia, numa situação de desentendimento, alguma coisa assim nesse sentido, porque isso pode acontecer, fruto de um relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente vai lá oferecer a Deus o nosso altar, o nosso louvor, e por trás está fazendo fofoca, está caluniando, está falando mal das pessoas. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E muitas vezes, né, de alguma forma declarada, tem algum problema com algum irmão. Então, ao trazer ao altar a tua oferta, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, se o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Olha só, irmãos. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, às vezes não é nem você que tem contra ele, não. Também pode acontecer isso, ele que tem contra ti. Mas a gente tem que ir se consertar com a pessoa. A gente tem que ir buscar esse conserto, esse ajuste. Ou seja, no final das contas, o que Jesus está falando aqui, uma das aplicações é a gente oferecer a outra face, né? O irmão é que tem alguma coisa contra mim, eu que tenho que ir lá pedir desculpa para ele, pedir perdão para ele, não é? Então é nesse sentido, ele que tem alguma coisa contra mim, eu que tenho que ir lá fazer o ajuste com ele, fazer o conserto com ele, oferecer a outra face, o que muitas vezes não é fácil, né, irmãos? Mas é nesse sentido que Jesus tem nos ensinado. Ou se também eu ofendi a pessoa, e depois eu vou lá louvar, adorar, vou cantar lá na frente, vou pregar e orar e tanta coisa, e eu ofendi a pessoa, pisei, machuquei. O que eu tenho que fazer? Eu vou consertar com a pessoa e depois eu vou oferecer a minha oferta, né? O meu culto a Deus. Se for o caso de oferecer, se propõe ao Senhor, depois do culto eu vou lá, vou fazer um concerto com a pessoa, com aquela pessoa, com essa situação, coloco diante de Deus, com o coração disposto a fazer o devido concerto, e Deus também vai se agradar, amém? Mas aqui o que Jesus diz é o seguinte, é necessário que a gente faça o ajuste. Primeiro procura fazer o ajuste, para poder com paz de espírito, louvar e adorar a Deus. Amém? Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui, na cultura da época, acontecia isso, né? Jesus mesmo, ele falou que aquele credor incompassivo, né? Que ele devia muito dinheiro a certo homem, aí ele pediu perdão, aí aquele credor perdoou ele a grande dívida que ele tinha. Aí ele encontrou um que estava devendo centavos para ele, né? Pouco dinheiro, aí ele falou: seja compassivo comigo que eu vou te pagar também. Igual ele falou com o outro, seja compassivo comigo que eu vou te pagar. Aí a dívida era grande, ele perdoou. Aí a dívida do outro era menor, mas ele não perdoou. Ele foi perdoado uma dívida grande e ele não perdoou uma dívida pequena. E ele colocou aquela pessoa na prisão. Aí aquele que tinha perdoado a dívida grande se irou com o acontecimento, né? E mandou prender ele. Então, era nesse sentido aqui, dessa aplicação, encaixa direitinho nesse texto aqui. Para nós, essa aplicação, ela pode ter um seguinte sentido, são as consequências
que a gente pode ter de ficar demorando muito de fazer o conserto. Não devemos nos demorar em fazer o conserto com o irmão, fazer o conserto sobre o perdão, enquanto nós estamos com ele no caminho. Então a gente precisa fazer isso, procurar fazer o conserto, porque as consequências de um conserto não feito, irmãos, pode ser muito chato, muito triste, pode ter um desfecho muito triste. Pode ser que a gente esteja em dívida com uma pessoa e em algum momento a gente não tem mais como fazer o conserto, não tem mais como pedir o perdão ou perdoar. Então, e aí a gente às vezes eleva isso para o resto da vida, né? Esse peso, poxa, fulano de tal morreu, partiu, e eu não perdoei ele, eu não tive aquela conversa com ele que eu queria ter. Tanto tempo tantas vezes eu tive oportunidade e eu não tive aquela conversa de conserto com ele. Então é isso que Jesus falou, que às vezes a gente fica ali protelando, deixando para depois, e nunca que faz aquilo que Jesus disse: apressa-te, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão. Então, nessa abordagem aqui, Jesus está falando muito a respeito do relacionamento, né, com o próximo. Então, irmão, só concluindo a mensagem, fazendo um breve resgate, nós falamos aqui sobre Jesus que veio cumprir a lei, né? Ele veio cumprir o que estava escrito dele, a respeito dele. Jesus aqui, ele validou a palavra de Deus, ele disse que não passará um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra, e que a palavra de Deus, ela passa, né? A gente costuma ouvir esse ditado, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus, e Deus vela pela palavra dele, e seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, esse foi o outro ensino que nós tivemos. O outro foi a respeito da gente violar os mandamentos de Deus, as heresias que violam os mandamentos de Deus, e que nós devemos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, devemos ensinar de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus. Devemos ser zelosos. Paulo fala, né, Paulo fala a Timóteo que, se eu não me engano, é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Se eu não me engano, é isso. Que ele fala: você instrui a outros para que esses outros instruam a outros. Ou seja, é uma cadeia. A gente vai ensinando e outros ensinaram para a gente, agora a gente está ensinando, aí outros estão aprendendo e outros vão ensinar depois, e aí a palavra de Deus vai sendo semeada. É importante a gente ter essa visão do ensino da palavra de Deus. Isso também tem muito a ver com discipulado. A igreja precisa ter discipulado dos novos convertidos, a escola bíblica dominical para ensinar a doutrina bíblica. O culto de ensino da palavra de Deus é muito importante e ele precisa ser valorizado e incentivado nas igrejas. Falamos também sobre a justiça, né? Que a nossa justiça tem que glorificar a Deus. Então falamos sobre a lei, falamos que a palavra de Deus permanece para sempre, falamos que nós devemos ensinar a palavra de Deus e não violar nenhum desses mandamentos. A nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus, aquela justiça de aparência, e também a respeito de não se irar contra o irmão, não insultar o irmão, deixar no altar a oferta, se consertar com ele, entrar em acordo com ele, fazer o devido ajuste com ele, mas no relacionamento entre os irmãos, né? Do nosso relacionamento com o próximo. Então aqui, irmãos, está um breve ensino da palavra de Deus que eu quero deixar aqui hoje para os irmãos, dando continuidade a essa sessão aqui sobre o Sermão do Monte.
Eu creio que é um ensino muito profundo, que a gente vai desmembrando os versículos do Sermão do Monte, e nós vamos extrair muitos conhecimentos que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.